Correção da atividade das páginas 44 e 45 do livro didático sobre a significação das palavras. Antes de começarmos a falar da correção, vamos lembrar que denotação é o sentido real das palavras, aquele que todas as pessoas conhecem e que é igual para todos, e que nós encontramos quando procuramos uma palavra no dicionário. Conotação é um sentido figurado que damos às nossas palavras. Existe quando queremos dar um valor expressivo ao que dizemos. É aquele significado a mais, além do sentido real. Temos aqui dois exemplos. O primeiro com a palavra estrela. No sentido denotativo, o seguinte exemplo: olha lá aquela estrela. Nós sabemos que estrela é um corpo celeste que emite energia e que tem luz própria. Já no sentido conotativo, veja o exemplo: quero ser uma grande estrela de cinema. Neste caso, estrela não se refere a um corpo celeste, mas sim ao fato de que uma pessoa quer ser uma atriz reconhecida, um ator reconhecido. No segundo exemplo, nós temos aí balão. Balão no sentido denotativo, veja o exemplo: eu quero este balão azul. Balão é uma bexiga, é uma bola de encher. Já no sentido conotativo, nós temos: não vem me dando balão, quero uma explicação. Neste caso, balão aqui é sinônimo de enrolação. Não vem me enrolando, eu quero uma explicação. Vamos seguir então para a questão 3. Leia agora um poema da escritora paraense Eneida de Moraes, 1904 a 1971. Essa escritora, Eneida de Moraes, ela foi também jornalista e militante política, chegando a liderar greves e manifestações contra o governo de Getúlio Vargas nos anos 1930, o que a levou à prisão. Eneida destacou-se como pesquisadora, tendo escrito a primeira grande obra sobre o carnaval carioca, uma breve biografia aí da escritora que fez este poema, Deslumbramentos Tocantinos. Fragmentos 4. Uma canoa pequenina, bonitinha, pintadinha de verde. O seu nome era um sorriso, vim beijar-te. E eu perguntei ao caboclo, que remava sorrindo, por que puseste esse nome? E ele orgulhoso, feliz, porque gosto de beijo e acho bonito. O que seria poema? Vamos lembrar que poema é um texto escrito em versos que pode ter rima, que expressa o sentimento, a emoção do eu lírico, que tem poesia, ou seja, tem investimento estético, organizando as palavras de maneira que se apresentem belas e são muitas vezes escritos com linguagem figurada. Texto 2. Agora, leia o verbete deslumbramento extraído de um dicionário. Substantivo masculino, ato ou efeito de deslumbrar-se, deslumbre. 1. Turvação da vista causada por excesso de luz. 2. O 2, a gente tem aqui uma sigla, FIG, essa que está escrito em vermelho, significa figurado. Portanto, o dicionário, neste caso, está trazendo uma explicação desta palavra, deslumbramento, que se refere ao título do poema, só que no sentido figurado, estado de quem é dominado por admiração, encantamento. E 3, também no sentido figurado, o significado é perturbação do entendimento, alucinação, obcecação. Retirado aí do dicionário Roais da língua portuguesa, né? Agora que nós lemos os dois trechos, vimos que o primeiro é um poema com característica de uma linguagem figurada, né, uma linguagem poética, e o segundo com uma linguagem mais real, uma linguagem de dicionário, uma linguagem denotativa. Letra A. Qual das acepções explica o sentido da palavra no poema? Por quê? Bem, alunos, nesse caso aqui, a resposta é a acepção 2, já que o poema mostra o eu poético admirando a beleza da cena de um homem com sua canoa. Então, como a gente verificou, o primeiro texto ele tem traços de poesia, ele tem essa preocupação em pensar
na estética, na beleza daquela imagem, daquela situação descrita pelo poeta. Questão B. Além do sentido literal, os dicionários também expõem o sentido figurado das palavras. Como o leitor o identifica no verbete? Bem, aqui na questão 3, na letra B, as acepções são introduzidas pela abreviação FIG, que, como eu expliquei para vocês, significa figurado. Letra C. Explique por que, no poema, a palavra sorriso tem sentido conotativo. Então, sorriso no poema não está sendo usado com sentido de expressão facial, mas sim com sentido figurado, equivalente a gesto de amabilidade, de carinho. Letra D. O que a escolha do nome da canoa sugere sobre a relação entre o caboclo e o pequeno barco? Sugere, então, uma relação de afeto, uma relação de amizade. Letra E. Em algumas regiões do Brasil, é comum o emprego do pronome tu para se referir a um interlocutor. Isso ocorreu no poema? Justifique sua resposta. A resposta é sim. A forma verbal puseste revela o uso da segunda pessoa do singular. Então, vocês devem lembrar que a primeira pessoa é eu, primeira pessoa do singular, segunda pessoa tu. Então, eu pus, tu puseste. Isso ele está se referindo àquela frase, por que puseste esse nome, né? Uma frase interrogativa. Vamos seguir adiante, lembrando aí a diferença entre hipônimo e hiperônimo para fazermos o exercício ou a correção do exercício da página 45. Então, hipônimo e hiperônimo são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, e semântica tem a ver com significação. Hipônimo tem um sentido mais específico. Veja o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Festa, bolo, champanhe, velhinhas são hipônimos da palavra festa. Então, tudo se refere à festa. Então, o bolo se refere à festa, o champanhe se refere à festa e as velhinhas também. Então, festa é uma palavra mais geral que engloba todos esses detalhes, o bolo, o champanhe e as velhinhas. Portanto, bolo, champanhe e velhinhas são hipônimos da palavra festa. Já o hiperônimo tem um sentido mais genérico, mais amplo. Então, flor ou flores são hiperônimos, né, das palavras orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias. Portanto, orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias têm um sentido mais específico, tá? Então, flores têm um sentido mais geral, mais amplo. Por isso que flor é hiperônimo. Orquídeas, margaridas, cravos, rosas e camélias são hipônimos de flores, ok? Vamos ao exercício. Questão 4. Leia o texto introdutório do médico e escritor Drauzio Varela para uma entrevista produzida para seu site a respeito de gripes e resfriados. Gripes e resfriados. Na cultura brasileira, qualquer espirro é sinônimo de gripe. A pessoa abre a geladeira, espirra porque entrou em contato com o ar frio e imediatamente se considera gripada. Essa banalização do que é a gripe tem inconveniente sério, pois não se trata de uma doença com a benignidade que a maioria imagina. Em crianças, pessoas idosas ou imunodeprimidas, pode ser uma moléstia grave e até causar a morte. Gripes e resfriados são doenças virais e vão muito além de um simples espirro. Embora os sintomas sejam semelhantes, os da gripe são bem mais intensos. Há até uma regra prática para distinguir uma enfermidade da outra. Se a pessoa foi trabalhar apesar do nariz escorrendo, do peso na cabeça e da irritação na garganta, não está com gripe, está resfriada. A gripe derruba a pessoa, deixa-a de cama sem a menor condição de sair de casa e trabalhar. Então, aqui nós lemos um texto de uma entrevista com o médico João Silva de Mendonça, feita, como já disse ali no início da questão, né, pelo médico e escritor Drauzio Varela.
Na letra a pergunta é a seguinte: o que o Dr. Drauzio Varela explica ao dizer que, para os brasileiros, qualquer espirro é sinônimo de gripe? Bem, ele explica que os brasileiros confundem a presença de alguns sintomas com o estado de gripe. Muito simples essa questão, né? Aqui nós estamos falando do conceito da área da medicina, porque o Dr. Drauzio Varela é um especialista neste assunto. Já na letra B, pergunta assim: do ponto de vista da língua, ou seja, da nossa língua portuguesa, dos nossos conceitos gramaticais, as palavras espirro e gripe não poderiam ser consideradas sinônimos. Verdade. Por quê? Bem, sinônimos são palavras com sentido equivalentes, o que não acontece entre espirro e gripe. Esta é uma doença, né? E a gripe é uma doença. Já o espirro é só um sintoma da doença, né? Letra C. Que substantivos foram usados ao longo do texto para retomar a palavra gripe? Bem, a respeito dessa retomada de palavras, a gente sabe que ocorre para evitar repetições desnecessárias no texto, que isso é importante para trazer a coesão e a coerência. E aqui é o seguinte: os substantivos que foram usados para retomar a palavra gripe foram moléstia, doença e enfermidade. Só vamos lembrar que gripe é um nome específico, é um hipônimo, né? Já doença é um hiperônimo, porque tem um sentido mais geral. Então, a doença, ou a moléstia, ou a enfermidade tem sentido geral, portanto, moléstia, doença e enfermidade são hiperônimos, tá? Já a gripe é um hipônimo de doença, é um hipônimo de moléstia, é um hipônimo de enfermidade, assim como, por exemplo, se eu falasse para vocês de pneumonia, de dengue, que são hipônimos de doenças também, tá? Letra D. Em relação à gripe, as palavras anotadas no item C são hiperônimos ou hipônimos? Então, acabei de explicar. São hiperônimos, ok? Letra E. No segundo parágrafo, quais palavras podem ser consideradas sinônimas? Doença e moléstia. Como a gente já explicou, sinônimos têm sentido semelhante, parecido. Não é sentido igual, né? Semelhante ou parecido. Agora, aqui está perguntando a respeito de parágrafo. Vamos só lembrar, pessoal, que parágrafo é a divisão do texto, né, que é escrito em linhas contínuas. É um conjunto de frases indicado por um recuo de linha e que apresenta unidade de sentido, tá? Letra F. Qual é a vantagem de não usar sempre a mesma palavra em um texto? Então, isso é muito simples, né? É evitar que o texto se torne repetitivo, que o texto fique ruim, fique truncado, porque a repetição de termos, ela prejudica a fluência, prejudica a progressão do texto, né? Nessa página 45, nós temos um quadrinho chamado Fala Aí, que pergunta se você usaria a internet para tentar descobrir a doença responsável por um sintoma em seu corpo, né? Por exemplo, manchas na pele. Bem, o uso da internet para identificar doenças não é uma prática segura, né, pessoal? Só fazendo essa reflexão aí que o livro traz, né? Porque você pode, de repente, ao fazer uma pesquisa, achar que uma doença que você tem alguns sintomas seja mais grave, ou então você pode minimizar esses sintomas. Então, a internet, ela é um recurso para pesquisa, mas ela não substitui uma avaliação profissional. Espero que vocês tenham gostado desta aula, que vocês tenham feito a correção e até a próxima!